Olá! Aumentaram as chances de impeachment de ministro do STF e nesse vídeo vou explicar por quê, não obstante as diversas notícias que estão circulando por aí sobre um acordão envolvendo alguns ministros do STF e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, para barrar a candidatura de Jorge Messias a ministro do STF. Desde a reprovação de Jorge Messias pelo Senado Federal, estão circulando diversas notícias que tentam explicar os bastidores, as articulações realizadas tanto no Senado Federal quanto por ministros do STF para terem obtido a proeza, o feito histórico de ter barrado a indicação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do Jorge Messias, para o STF. É importante frisar que essa reprovação de um candidato a ministro do STF não acontecia há 132 anos, desde a presidência de Floriano Peixoto, em 1894. Portanto, foi uma reprovação histórica. Sob qualquer ângulo, uma enorme derrota para o executivo, o governo do PT de Lula da Silva. Uma ala de ministros do STF teria participado das articulações, juntamente com Davi Alcolumbre, para barrar a candidatura de Messias. Segundo notícias do jornal Estado de São Paulo, o próprio ministro Alexandre de Moraes teria participado, supostamente, dessas articulações com a anuência do ministro Flávio Dino, que teria tido rixas pessoais com Jorge Messias devido ao embate havido na última indicação a ministro do STF, na qual Flávio Dino foi escolhido. Segundo as notícias, essa articulação teria supostamente envolvido acordos sobre o escândalo do Banco Master, já que supostamente haveria interesses tanto de Davi Alcolumbre como dos ministros do STF, como supostamente Alexandre de Moraes, de barrar o prosseguimento das investigações envolvendo o Banco Master, nas quais muitos expoentes do centrão da política brasileira estariam envolvidos. É de se lembrar até mesmo que um indicado de Davi Alcolumbre estava à frente da Amapá Previdência, que perdeu cerca de 400 milhões em investimentos de fundos do Banco Master. Como André Mendonça, que é quem justamente está à frente dessas investigações envolvendo o escândalo do Banco Master no STF, estaria apoiando fortemente a candidatura de Jorge Messias, então, segundo as notícias, essa outra ala de ministros supostamente envolvida no escândalo do Banco Master teria se unido para, com isso, barrar a entrada de Jorge Messias no STF, porque ele estaria entrando para uma outra coalizão dentro do tribunal, supostamente, então, sob a égide de André Mendonça, o que dividiria mais o posicionamento da corte e fortaleceria Mendonça. Ocorre que a reprovação de Messias só foi possível porque existe hoje um alto grau de insatisfação dos congressistas brasileiros com as posturas e decisões do Supremo Tribunal Federal. Há inúmeras decisões dos ministros Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Alexandre de Moraes e Flávio Dino, que enfraqueceram as competências do parlamento brasileiro, avançando sobre prerrogativas do Congresso Nacional. A última delas, e uma das mais importantes, ocorreu quando ministros do Supremo Tribunal tentaram desidratar a CPI do crime organizado. O ministro Gilmar Mendes anulou quebras de sigilo bancário e telemático da CPI do crime organizado, que tinha como relator o senador Alessandro Vieira. E é importante notar que essas decisões, bem como as ameaças dos ministros de restringir as possibilidades de investigações das comissões parlamentares de inquérito, desagradaram muitos congressistas em razão do precedente judicial que essas decisões poderiam abrir para novas comissões parlamentares de inquérito do futuro. Isso porque é importante ter em mente que uma decisão judicial, ela não afeta só aquele caso concreto no qual ela foi emitida, mas também forma jurisprudência, ou o que chamamos de um precedente judicial importante para o julgamento dos casos futuros. Então, o contexto envolvido naquela CPI do crime organizado foi importantíssimo para o desgaste da relação já complicada do Congresso Nacional com o STF, porque houve, inclusive, aquela denúncia do ministro Gilmar Mendes, do senador Alessandro Vieira, para o PGR, em razão do relatório do senador Alessandro Vieira. Por sua vez, o ministro Gilmar Mendes
chegou a acusar o senador Alessandro Vieira naquela entrevista fatídica para a Globo, para a jornalista Renata Lopretti. Eu fiz um vídeo sobre os 8 absurdos da entrevista do Gilmar Mendes. Gilmar Mendes chegou a acusar o senador Alessandro Vieira de supostamente fazer parte do próprio crime organizado. E quando o senador Alessandro Vieira foi fazer uma representação do ministro para o PGR, com base nessa acusação, a Procuradoria-Geral da República arquivou a representação do senador, o que causou um descontentamento geral aos integrantes do Senado Federal. Então, as entrevistas do ministro Gilmar Mendes para proteger os membros do Supremo Tribunal Federal foram vistas, na verdade, como um tiro no pé, porque acirraram os ânimos dos senadores, causando um desgaste ainda maior das relações do STF com o Senado Federal. É por isso que o próprio editorial do jornal Estado de São Paulo, intitulado Mais uma Chance para o STF, diz que a rejeição de Messias foi uma espécie de impeachment que colocou o Supremo em uma encruzilhada. Ou seja, ou a corte passa a mudar a sua conduta, assumindo uma postura mais republicana, ou ela poderá estar sujeita no futuro a sanções imprevisíveis pelo próprio Senado Federal. Assim, a rejeição de Messias pode ser entendida como um impeachment prévio. Há 132 anos não existia esse impedimento de que um candidato a ministro do STF fosse reprovado pelo próprio Senado Federal. A rejeição de Messias funcionou como um impeachment prévio na prática. É como se fosse um alerta de que o Senado está dando agora, de que se o STF não se autocorrigir, o Senado poderá tomar ações mais drásticas no futuro para realizar o impeachment de membros do STF. Assim, mesmo que artigos na imprensa e jornalistas estejam falando que houve uma articulação, um acordão entre a presidência do Senado Federal e uma ala dos ministros do STF para que Messias fosse barrado, na verdade, o que nós podemos interpretar é que a derrota de Messias não foi um alerta somente para o governo Lula, mas sim para ministros do STF e para o tribunal como um todo. Nós todos sabemos que o impeachment é um processo jurídico-político e que já existem inúmeros motivos jurídicos para que esse processo tivesse sido instalado. Aqui entra, aliás, a importância do notável saber jurídico, não somente para candidatos a ministros do STF, mas também para os próprios congressistas brasileiros. Porque é óbvio que no Congresso Nacional não existem deputados nem senadores com notável saber jurídico. E isso faz com que a maioria desses deputados e desses senadores não consigam visualizar a gravidade de certas condutas de ministros do Supremo Tribunal e como certas condutas desses ministros destoam totalmente da melhor prática jurídica, inclusive em relação ao direito comparado. O que é o direito comparado? O direito comparado é a prática jurídica de outros países nos quais o próprio Brasil se inspira para editar as suas legislações. Então, a falta de notável conhecimento jurídico por parte dos congressistas brasileiros também os impede de enxergar a gravidade de certas condutas e decisões dos ministros do STF. Como eles mesmos não conhecem as leis, a interpretação das leis, o direito comparado que se utiliza no direito internacional em outros países, que são, por assim dizer, as inspirações jurídicas do direito brasileiro, esses senadores e esses congressistas acabam aceitando como usual, como parte do jogo político, quaisquer decisões descabidas dos membros do Supremo Tribunal Federal. Se nós olharmos o artigo 39 da Lei do Impeachment, que é a Lei 1079 de 1950, nós vamos verificar que várias das condutas ali listadas como hipóteses de crimes de responsabilidade já aconteceram um sem número de vezes no dia a dia das decisões e das condutas dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Por exemplo, o artigo 39 cita como hipótese de crime de responsabilidade proferir julgamento quando, por lei, o ministro
seja suspeito na causa. Mas quantas vezes já vimos diversos ministros tomando decisões em causas nas quais são suspeitos, de acordo com normas do próprio ordenamento jurídico brasileiro, ou às vezes são até impedidos de julgar, o que é uma situação jurídica ainda mais grave? Também o artigo 39 da lei do impeachment prevê que é hipótese de crime de responsabilidade quando um ministro procede de modo incompatível com a honra, a dignidade e o decoro das suas funções. Novamente, é de se perguntar quantas vezes já não vimos ministros agindo de modo completamente incompatível com a honra, com a dignidade e o decoro das suas funções. Inúmeras. Muitas vezes, a atuação e decisões dos ministros do STF brasileiro já contrariaram, data vênia, artigos da própria LOMAN, que é a Lei Complementar número 35, a Lei da Magistratura Nacional. Também infringiram o próprio Código de Ética da Magistratura. Então, pelo ângulo estritamente jurídico, as hipóteses de enquadramento das condutas dos ministros do STF em relação à lei de impeachment já estão dadas, principalmente se os nossos congressistas tivessem notável saber jurídico. Eles saberiam comparar as práticas usuais da magistratura nacional com relação à própria legislação nacional e aos parâmetros internacionais de direito comparado para se avaliar as condutas dos juízes. Então, as motivações jurídicas já existem para o enquadramento do impeachment. Mas, como o impeachment é um processo jurídico-político, faltava apenas o ambiente político propício para que esses impeachments viessem a ocorrer. E agora, depois da rejeição histórica da candidatura de Jorge Messias a ministro do STF, é evidente que as condições políticas para impeachment de ministros do STF no futuro passaram a ser mais factíveis. Por isso, muito embora tenha havido articulações políticas às quais nós nunca tomaremos conhecimento por completo, é inegável que o ambiente político brasileiro também mudou. E agora, o impeachment de ministro do STF torna-se muito mais factível. Claro que para que isso seja possível, cabe à oposição saber explorar tantos aspectos técnicos jurídicos, apontando com notável saber jurídico as infrações dos ministros do STF, que levariam a potenciais crimes de responsabilidade a serem processados pelo Senado Federal, e também realizando a pressão política necessária para que o Senado Federal não se desmobilize e passem a julgar como politicamente relevantes as infrações jurídicas que já foram cometidas por ministros do Supremo Tribunal Federal.